Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus nós nos encontramos reunidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, nosso Oxalá. Bom, vamos começar aqui a falar sobre Umbanda. Continuar falando sobre a influência das raças na nossa religião. Antes disso, eu queria falar vou fazer uma afirmação. A Umbanda é uma religião magística. Não estou perguntando, estou afirmando. A Umbanda é uma religião magística. O que significa isso? Faz mágica? Quem quer dar uma opinião? Ela trabalha com energias. Trabalha com energias e por isso ela é magística? Ela trabalha com a energia do universo, com a energia das águas, das matas. Sim, mas onde entra o magístico? Entendeu? Porque a gente tem, por ser umbandista, a gente tem, compreender bem a religião. Porque alguém pode perguntar pra gente, a Umbanda é uma religião magística? O que a gente vai responder, né? Sim, a Umbanda é uma religião magística. O que significa isso? A Umbanda manipula energias. Então a Umbanda trabalha com energias e faz a manipulação dessas energias. Por isso que falam a chamada de magístico. Por quê? Exemplo. Uma pessoa chega aqui carregada, preocupada, tensa, desconforto, etc. Ela entra aqui, passa com uma entidade, a entidade dá um passe nela, então a entidade retira aquela energia negativa que ela está carregando, coloca uma boa energia na pessoa, de uma forma magística, ou seja, tirou o que não era bom, colocou aquela coisa, uma energia boa na pessoa, e a pessoa vai embora se sentindo muito bem. Para um leigo que não conhece a religião, que não conhece de energia, que não conhece manipulação de energia, o que vai falar? É um milagre. E é simplesmente a manipulação de energias. A gente tem esse tipo de trabalho na Umbanda. As entidades fazem muito a manipulação de energias. Quer falar, Chico? Não. A gente pode falar que qualquer religião poderia ser magística por ter essa transmutação de energia? Eu diria que sim, mas não necessariamente propositalmente. Por exemplo, um padre ele pode aconselhar uma pessoa, fazer com que ela própria mude a sua vibração através de um conselho, e a pessoa se sentir melhor e ter uma mudança energética. Pode, sim. A Umbanda, como outras religiões, como o Candomblé, Espiritismo, são religiões que manipulam mais as energias. Então, são religiões mais magísticas. Mas até um psicólogo que não tem religião nenhuma, ou que não está exercendo a função religiosa, ele pode manipular a energia das pessoas. Né? Isso que é importante que a gente tenha conhecimento. Porque a Umbanda é uma religião, agora entrando nas raças, que tem grandes influências de todas as raças. Nós falamos da raça negra, a influência dos negros africanos, quando foram trazidos para o Brasil, que tinham a sua religião, que foram proibidos de exercer, de cultuar a sua religião. Mas eles, daí o sincretismo religioso, que eles não podiam ter a sua religião, cultuar os seus orixás, e eles associaram um orixá, cada orixá um santo católico e assim por diante. Também a raça vermelha que nós falamos, são os indígenas que cultuam a natureza, né, principalmente a ancestralidade também, que tem influência na nossa religião, através dos caboclos, através do culto às energias da natureza, como nós cultuamos. E aí entra a raça branca. A raça branca, quando os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram todo aquele conceito de Jesus Cristo, de evangelho, os ensinamentos de Jesus. O Brasil naquela época era um país
era um país que era obrigado a ser católico, não é que nem hoje, que é um país laico, que né, permite qualquer religião, que cada um tem a sua. Na época era obrigatório, então os africanos não podiam cultuar a sua religião, os indígenas também não. Então eles trouxeram para o Brasil todo o conceito cristão e católico, né? E aí muitas pessoas perguntam, a Umbanda é uma religião cristã? Sim, a Umbanda é uma religião cristã. Nós seguimos, nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós seguimos os seus ensinamentos. Enfim, a Umbanda é uma religião cristã também. Eu já ouvi dizer, pessoas dizendo em vídeos, né, dizendo que a Umbanda é o embranquecimento do candomblé. Alguém já viu isso? Nunca viram? Nunca ouviram? Já dizia já, né? Tá Tolice. Hã? Tolice. Tolice. Mas é importante que a gente saiba, né? Porque o candomblé é uma religião totalmente que cultua os orixás, toda a religião africana, tudo culto aos orixás africanos. Apesar de ser brasileira o candomblé, mas é uma religião que cultua somente a parte africana. A Umbanda, ela tem, como eu disse, influência negra, indígena, branca e amarela também. Então, Principalmente no nosso caso, que somos Umbanda esotérica. Esotérica. Né? Então, a Umbanda, não houve embranquecimento do candomblé na Umbanda. Não, muito pelo contrário. Porque a Umbanda tem a influência branca, a influência da raça branca, sim. Então, né? Eu diria que a Umbanda é uma miscigenação da cultura religiosa. Sim. De várias culturas De religiosas. várias culturas religiosas. Então, a gente estuda o Evangelho através de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica detalhadamente, de uma forma mais simples, de uma maneira mais fácil de entender, aquilo que Jesus Cristo tentou, através de parábolas, através do jeito que ele ensinou a gente. O Espiritismo, o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, explica melhor para nós como funcionam os ensinamentos de Jesus. E olha que interessante, por ser uma miscigenação de culturas religiosas, a Umbanda tem como base principal, lógico, o amor e a falta de preconceito. Sim. Porque tem o índio, os costumes do índio, o negro, os costumes do negro, branco, os costumes do branco. Então é uma religião para todos, né? Que nem afirmou o Caboclo das Sete Encruzilhadas na sua fundação. É uma religião para todos. E a Umbanda, ela não tem muito, eu diria que tem influência, mas não tem nada a ver com o candomblé. Por causa dos orixás, tem um pouco de africano no candomblé. Tem a influência, assim como tem da pagelança, como tem do catolicismo através da doutrina de Kardec, né, que é cristã, é católica entre aspas, né, se baseia no catolicismo. E o importante disso tudo é que a gente saiba que religião é coisa dos homens. Sim. Jesus não fundou religião nenhuma. Religião é coisa dos homens. A gente já repetiu isso aqui diversas vezes e é sempre bom relevar, né? Jesus, qual foi o principal apóstolo de Jesus? São Pedro. Foi Pedro. Foi Pedro. E ele, devido a isso, ele disse a Pedro que, com todo o respeito, era um analfabeto, né? Ele é um pescador humilde. E disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei minha igreja. O que significa igreja? Igreja significa aglomeração, junção.
Não é que se concentram para viver, é congregação, junção. Então Jesus falou assim, tu és Pedro e sobre essa pedra fundarei essa congregação. Pessoas reunidas com o mesmo intuito. Isso. Tu és Pedro do grego é Petrus, que significa pedra. Então ele disse, tu és Pedro e sobre essa pedra, que é o teu nome, fundarei a minha igreja ou a minha congregação. Que o pessoal ou tendencioso ou ignorante religiosamente da época fez. Começou a construir templos cada vez mais vistosos, né? Coisa que Jesus não pregava nos templos. Olha que interessante. Ele era judeu. Os judeus faziam templos e ele não pregava nos templos. Ele pregava onde? Na rua, né? Na natureza, nos montes, nos vales. Então, isso para a Umbanda é muito bom, que a gente também, né, faz esse culto à natureza. Sim. Ele não pregava em templos, ele não falava de igreja, não falava de templos, não falava de religião. Ele não colocava intermediários, né? Algumas religiões a gente tem que falar com o líder, para o líder falar com Deus em nosso nome, para conseguir. Eu vou te ajudar. Ninguém ajuda ninguém mais do que a nossa própria fé. Nós temos uma linha direta com o Criador. Basta a gente querer. Mas como é que a gente age? Ah, você vai lá no núcleo, pede lá para mim. É isso. A gente não quer sair da zona de conforto e não quer delegar. Mas nós temos uma linha direta. Jesus, quando esteve aqui, ele não estabeleceu níveis de prioridade. Estabeleceu isso. Ele não falou, não, vocês precisam estudar bastante. Ele nunca falou isso. Como é que ele falava? Vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. E quando a gente não se aplicava, quando eles não se aplicavam e não procuravam usar o poder da fé, da força de Deus que eles têm dentro deles, Jesus dizia o quê? Até quando estarei entre vós? Então, ele chamava atenção, falava, usa essa tua força, usa a tua força. Vai buscar. E as coisas, ao longo da história, foram se deturpando. Nós estamos falando da raça branca. A raça branca, quando chegou ao Brasil, passava por um processo de inquisição. Quem leu sobre a Inquisição sabe o que é. Sem qualquer crítica, a gente não está aqui para criticar ninguém. A Santa Inquisição, todos aqueles que não fossem alinhados às suas doutrinas eram hereges e dava-se um jeito de condená-los e execrá-los da sociedade e da vida. E aí, o português vem para o Brasil. E que jeito? Primeira coisa, bota um padre dentro do navio. Um bispo e um padre. No mínimo. Bota um bispo e um padre. Os navios vêm todos batizados. Colombo, por exemplo, das 3 naus que ele trazia, Santa Maria, Nina e Pinta. Santa Maria tinha que ter um religioso. Primeira terra que avistaram no Brasil. Monte Pascoal, porque estava perto da Páscoa. Só religioso. O índio não está nem aí. Eles viram a costa da Bahia e chamaram de Monte Pascoal. Daí descobriram, não é uma ilha. Não é uma ilha, é uma terra. Terra de Santa Cruz. Bahia de Todos os Santos. São Vicente, São Paulo. E o índio, aí pegava o índio, que tinha lá as suas
a sua formação religiosa, que era pagelãs, que cultuava, que cultuava a natureza, coloca ele debaixo de uma cruz de madeira. Vocês sabiam que o índio, antes de ele cortar uma árvore, ele pedia licença à árvore para usar a madeira dela, para bater, porque ele precisava da madeira. Respeito à natureza. Ele, quando abatia um animal, ele pedia licença. Falava, isso é para matar minha fome. Não matava assim, que nem acontece hoje. O pessoal passa a rede no mar e vai levando tudo para comercializar. Mas ele matava para comer, em último caso. E a madeira a mesma coisa. E o português o que é que fez? Arranca aquilo que o índio pedia licença, sem qualquer licença nenhuma, faz uma cruz, que no meu ponto de vista também é uma visão deturpada. Fazer uma cruz como símbolo católico, já vem de gerações. O que é a cruz? É um instrumento de suplício de Jesus. E ela é o símbolo de Jesus. Né? Mas tudo bem, e aí tudo bem. Como é que você vai mudar isso? E aí coloca lá e os índios assistindo aquelas coisas em latim que nem os próprios portugueses não entendiam. Porque a religião, nos primórdios da religião católica, só se falava o latim. As missas eram em latim. Por quê? Para eles serem um intérprete com Deus. Poder, né, chefe? Tem um poder. Magno, você tem um problema, você quer ter um pouco mais de sucesso na sua vida? Então deixa que eu falo com Deus, que eu falo em latim. Olha que interessante. Compravam. Essa semana eu fiquei sabendo um negócio interessante. Os mais ricos, quem já viu isso, quem já foi para a Europa já viu isso. Os mais ricos tinham os seus túmulos dentro da igreja, na Terra Santa, perto do altar. Mas só que pagavam por isso. Imagina entrar numa igreja dessa, com o cadáver ali só tampado com madeira, no assoalho. Daí veio a expressão podre de rico. E os pobres, onde eram jogados? Ou os mais ou menos, classe média, eram nos jardins da igreja, do lado da igreja. E os outros ficavam enterrados, né? Então é isso. E o índio, não é crítica, não é crítica histórica, não. Mas a gente precisa ficar antenado, né? Você pega, por exemplo, tem que ir os padres para fazer a catequese dos ignorantes, que são os índios. Aí eles escravizavam, porque os índios serviam de mão de obra nas missões. Os índios é que faziam tudo, tendo que aceitar uma religião que não é deles. Então, a Umbanda surgiu disso. Hoje nós somos diferentes, não nós aqui do Núcleo Birajara. Nós da Umbanda, nós somos diferentes. O que vier tá bom. Né? O que vier tá bom. Sem dinheiro. Sim. Jesus nunca pregou por dinheiro. Sem dinheiro. Que todo mundo é atendido gratuitamente. E seja pobre, seja rico, seja influente, seja relegado a um terceiro plano, seja negro, seja branco, seja asiático, a Umbanda é tudo igual. Então, muitos núcleos de Umbanda se intitulam Umbanda. E a gente respeita, mas pregam o candomblé e falam que é Umbanda. Outros, Umbanda branca, pregam o catecismo e diz que é Umbanda. O que é Umbanda? Nós acabamos de dizer inicialmente. É a miscigenação de culturas religiosas. O Alfredinho falou de
Duas raças. Você falou do negro, do branco, do negro, do índio, do branco agora, e tem mais uma na próxima aula que é o amarelo. Amarelo. Né? Então, a Umbanda é miscigenação dessas 4 energias. Então, vamos considerar 3 principais, porque nem todos são esotéricos. 3 principais, o branco, o negro e o índio. Olha que interessante. Quais são as 3 únicas forças que podem ser guia de frente? Preto velho, caboclo e criança. Caboclo, preto velho e criança. Vamos separar essas 3 pelas raças? Preto velho a gente já sabe. É negro. O caboclo a gente já sabe. E a criança é a parte mais inocente do branco. Olha que perfeito que é. Olha como é bonito. Então, quando a gente tiver esse equilíbrio entre as 3 É Umbanda. ramificações, a gente pode chamar de Umbanda. Umbanda, vamos dizer assim, entre aspas, Umbanda pura, não a mais perfeita, mas Umbanda pura, a gente procura equilíbrio. Através da palavra de Jesus, tem Umbandas, por exemplo, que não admitem o evangelho de Kardec. Mas espera um pouquinho, se o maior médium que nós tivemos no planeta foi Jesus, por que não ouvir o que ele tem para nos dizer? Por que trocar isso por um ritual desnecessário, às vezes? Não é, Alfredo? Sim, claro, com certeza. Então tá, é isso aí. Nosso tempo já deu. Obrigado. Boa noite.